Olá, sejam muito bem-vindas à minha aula Construindo uma Identidade Visual Eficaz. Eu sou a Duda Guitti e nesta primeira aula você vai aprender os fundamentos básicos do design gráfico para começar a construir a sua identidade visual de uma maneira criativa e cativante. E olha, em qualquer software que você desejar. Antes de tudo, eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Maria Eduarda, mas você pode me chamar de Duda. Eu sou formada em design gráfico há 12 anos, mas já atuo na área há mais de 15 anos e já tenho mais de 100 marcas no meu portfólio. Hoje, o meu objetivo é mostrar para vocês que o design pode ser um grande aliado para mulheres empreendedoras que querem melhorar a forma como se comunicam e, claro, obter os melhores resultados de vendas. Então, a minha ideia aqui é ser super prática com vocês, tá? Meu objetivo é ajudar você a melhorar a sua comunicação e identidade visual usando conceitos básicos, mas essenciais de design. Hoje a gente não vai focar em aprender como usar uma ferramenta específica, mas sim no que você precisa entender para ter uma marca que realmente te destaque no mercado. Você vai descobrir como deixar a sua comunicação mais profissional, atrair um público mais qualificado e melhorar a percepção de qualidade do seu negócio. Vamos imaginar que o design é a voz da sua empresa quando você não está lá para falar sobre ela. Desde o logotipo até as cores que você escolhe, passando pela tipografia e pelo layout das suas redes sociais, tudo isso comunica algo para o seu público. Um design bem feito pode transmitir profissionalismo, confiança e até mesmo encorajar as pessoas a comprarem seus produtos ou serviços. Por outro lado, um design mal planejado pode criar confusão, afastar os clientes e até prejudicar a imagem da sua empresa. E aí vem a pergunta: por que o design é importante? O design é fundamental porque ele ajuda a criar uma primeira impressão forte e duradoura. Apesar de ser uma marca muito conhecida, imagina que alguém está navegando na internet e se depara com o seu site, o logo nas redes sociais. Não representa literalmente o produto que essa empresa vende, que é formar uma opinião sobre a sua marca com base no que vê. Se o design for claro, consistente e atraente, a chance dessa pessoa continuar explorando a sua marca aumenta consideravelmente. Mas se ele for confuso ou visualmente desagradável, é provável que ela saia dali rapidinho. Além disso, o design também ajuda a construir a identidade e a personalidade da sua marca. Ele é a ferramenta que você usa para expressar quem você é, quais são os seus valores e como você se diferencia dos concorrentes. Com um design sólido, você cria uma identidade visual que ressoa com o seu público-alvo, reforçando a mensagem que você deseja transmitir. Vamos ver agora 2 exemplos muito fortes disso que eu estou falando. Olhando esse logo, você saberia dizer qual a área de atuação dessa empresa? Apesar de ser uma marca muito conhecida e difundida, à primeira vista, o logo em si não representa literalmente o produto que essa empresa vende, que é café. Sim, você acertou. Nós não vemos xícaras, grãos de café ou qualquer menção à commodity que a Starbucks vende em sua marca. Mas, apesar disso, seu posicionamento no mercado de cafeterias é tão forte e presente que a maioria de nós pode facilmente identificar de qual empresa se trata, mesmo sem nenhum outro indicativo. Isso porque a Starbucks não vende apenas café, ela vende uma experiência, se tornando quase que uma grife. As pessoas compram brindes e souvenirs da marca como um símbolo de status. Eles querem que as pessoas associem a marca a momentos especiais. Quando falamos sobre o design de uma marca, muitas pessoas esperam ver algo óbvio, algo que descreva literalmente o que a empresa oferece. Mas no mundo do branding, as marcas mais icônicas, elas vão além da literalidade. Elas simbolizam valores, emoções e experiências que desejam transmitir aos seus consumidores. O logotipo da Starbucks é uma sereia estilizada, uma figura mitológica. E por que uma sereia? Esse símbolo está diretamente ligado aos valores que a empresa representa. O logotipo da Starbucks é sobre a experiência que eles querem criar e não apenas sobre o produto que vendem. A sereia evoca um conceito de mistério, sedução e uma jornada única, algo que vai muito além de apenas tomar café.
E tudo isso para dizer que, para que uma marca seja forte, ela não precisa ser literal, mas precisa ter uma identidade reconhecível. E aqui vem um exemplo ainda mais didático. Você saberia dizer quais são os produtos que aparecem nessas 3 imagens? Pois é, acertou quem falou McDonald's. Eles são, respectivamente, um Big Mac, um quarteirão com queijo e uma batata frita do McDonald's. Anos atrás, a empresa criou essa série de anúncios de outdoor que apresentam nada além de pixels coloridos e um texto simples, que diz: adivinha quem está de volta. Isso só prova que o McDonald's não tem medo de ousar no marketing. Eles estão dispostos a ir bem longe na criatividade, mesmo sem destacar seu logotipo. Um risco que a maioria de nós nunca tomaria. Mas quando a sua marca é tão conhecida globalmente como o McDonald's, tudo se torna possível. E aí, você entendeu agora por que o design é tão importante? A primeira impressão não é apenas a que fica, mas pode ser a diferença entre fechar ou não uma venda. No mundo dos negócios, isso significa que a qualidade percebida pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Para fechar essa primeira parte, eu trouxe uma frase do Dr. Ralph Speth, CEO da Jaguar e da Land Rover. E ele diz: se você ainda acha que o bom design é caro, deveria descobrir o custo do mau design. Agora que nós já entendemos o que é design e a importância de ter uma identidade visual forte, vamos dar o próximo passo: como trazer isso para a prática no seu negócio. E é aí que entra o processo criativo. Muita gente acha que a criatividade é algo que só designers têm, mas a verdade é que todos nós podemos desenvolver essa habilidade. O processo criativo é justamente o que vai te ajudar a transformar ideias em soluções visuais que vão destacar a sua marca no mercado. Vou te mostrar como você pode aplicar algumas técnicas criativas no seu dia a dia, mesmo que você não se considere uma pessoa criativa. Então, o que é processo criativo? Basicamente, é o caminho que a gente segue para pegar uma ideia e transformar em algo visual, algo que realmente funciona. É usar a criatividade de forma inteligente para resolver os desafios de comunicação da sua marca. Vamos começar com a pesquisa. A pesquisa é uma etapa fundamental para desenvolver a criatividade, especialmente quando falamos sobre a criação de identidade visual para microempreendedoras. É através da pesquisa que você começa a entender o mercado, as tendências visuais e as preferências do seu público-alvo. Conhecer o que seus concorrentes estão fazendo e o que está em alta te dá insights valiosos para diferenciar a sua marca. Além disso, essa fase é uma excelente forma de expandir as suas referências visuais, coletando inspirações de diferentes fontes e ampliando as suas possibilidades criativas. No fim, quanto mais você pesquisa, mais confiança você tem para inovar e criar algo único, alinhado ao seu negócio e à sua identidade. Aqui eu trago algumas ferramentas gratuitas que poderão te ajudar nessa fase, e o que eu imagino que muitas de vocês já até utilizam para explorar o mercado e as tendências visuais. São elas o Pinterest, o Behance e o Google Trends. Depois de coletar muitas referências na sua fase de pesquisa, você vai começar o processo de brainstorming. Esse termo é muito utilizado no mercado de marketing e design e significa literalmente tempestade de ideias. É uma fase inicial para o desenvolvimento da criatividade. É nesse momento que você deixa as ideias fluírem livremente, sem julgamentos, trazendo à tona tudo que vem à mente, mesmo que pareça simples ou fora da caixa. O brainstorming ajuda a explorar novas formas de comunicar visualmente o que a sua marca representa, sem medo de errar. Quanto mais ideias você gerar, mais opções terá para refinar e chegar à solução criativa ideal. O segredo aqui é quantidade e não a qualidade inicial. Depois você ajusta e melhora o que realmente faz sentido. Algumas ferramentas legais para te ajudar nesse processo são o Jamboard, o Miro e o Notion.
Todas essas ferramentas são gratuitas e caso você tenha dúvidas de como utilizá-las, existem uma porção de tutoriais no YouTube para te ajudar. Aqui eu não vou aprofundar, nem ensinar vocês a utilizar essas ferramentas, porque isso estenderia muito o tempo de aula. Mas na internet você consegue encontrar esses tutoriais com facilidade e aprender bem rapidinho. O importante agora é entender o passo a passo de como organizar as suas ideias para traduzi-las numa identidade visual única e criativa. E uma das melhores formas de fazer isso é criar um mood board. Um mood board é um painel visual que reúne imagens, cores, texturas, fontes e elementos que representam o estilo e o clima que você quer para sua marca. Ele serve como um norte, ajudando a traduzir o que você imaginou para o design real da sua identidade visual. Aí eu trouxe também algumas referências que vão te ajudar nesse processo. Eu gosto muito do Canva, porque ele é fácil de mexer e tem referências já prontas para você usar. E você consegue compartilhar o arquivo com outras pessoas. Mas tem também o Pinterest, que também serve para pesquisa, né? Mas ele traz algumas inspirações para você criar o seu mood board. Tem o Miro, que eu já falei dele ali em cima, e tem o Milanote, que também traz essa questão de ser colaborativo. Então, para você que está começando a criar sua própria identidade visual, ferramentas como o Canva, o Figma e o Adobe Express podem ser grandes aliados. Essas 3 ferramentas têm muita coisa em comum, mas cada uma tem as suas particularidades, que pode fazer a diferença dependendo da sua necessidade. O Canva é o mais amigável para quem está começando. Ele é cheio de templates prontos, você só arrasta e solta os elementos, o que é ótimo para quem não tem muita prática. Além disso, ele oferece uma vasta biblioteca de imagens, ícones, fontes que já estão disponíveis na versão gratuita. O foco do Canva é te dar agilidade para criar materiais visuais, como posts, banners e cartões de forma simples e rápida. O Figma, por outro lado, ele é mais voltado para quem busca um controle maior sobre o design. Ele é uma ferramenta de design mais profissional, ideal para quem quer criar interfaces ou protótipos e precisa de mais precisão. O Figma também é perfeito para quem trabalha em equipe, já que permite a colaboração em tempo real com várias pessoas editando e comentando no projeto ao mesmo tempo, o que facilita muito na hora de ajustar os feedbacks. Já o Adobe Express fica no meio termo. Ele traz a qualidade da Adobe, mas com a simplicidade que lembra o Canva. A vantagem é que ele já vem com integração com outras ferramentas da Adobe, como o Photoshop e o Illustrator. Então, se você quiser dar um toque mais refinado no design, pode transferir o arquivo facilmente. Além disso, ele é ótimo para criar conteúdo rápido, como posts, banners, com um visual mais profissional e menos genérico que alguns templates de outras plataformas. Em resumo, o Canva é ótimo para quem quer rapidez e praticidade. O Figma é mais indicado se você precisa de precisão e colaboração. E o Adobe Express é um meio termo para quem quer criar algo mais simples, mas com a qualidade da Adobe. Tudo depende do que você precisa e do nível de controle que você quer ter sobre a sua criação. Agora, quando nós falamos mais precisamente da criação de logotipos, o Canva, por exemplo, não é a melhor escolha para criar um logotipo definitivo. Apesar de ter muitos templates prontos e ser super fácil de usar, os elementos que você usa nele, como ícones, fontes e formas, não são 100% exclusivos. Isso significa que outras pessoas podem usar os mesmos elementos, o que pode comprometer a originalidade e os direitos autorais da sua marca. Já o Figma e o Adobe Express permitem muito mais controle e personalização, o que é essencial na criação de um logotipo único. No Figma, você pode criar algo do zero, sem depender de elementos prontos, garantindo que o design seja sempre realmente exclusivo. O Adobe Express também é uma opção, embora seja um pouco mais limitado comparado ao Figma nesse quesito de criação detalhada. Então, para logotipos, a melhor escolha é sempre utilizar uma ferramenta que permita criar algo completamente original. Mesmo que o Canva seja prático, é mais seguro evitar se você está pensando em algo que realmente represente a sua marca por muitos anos. Bom, até aqui eu falei bastante sobre identidade visual, mas o que é realmente essa identidade visual? É como a sua marca se veste, é como ela se apresenta ao mundo. É aquele conjunto de elementos gráficos que ajudam a comunicar quem você é e o que a sua marca representa. Então, imagina que a sua marca é uma pessoa,
A identidade visual é o estilo dela. Isso inclui coisas como o logotipo, que é a cara da sua marca, e as cores que você escolhe, a tipografia que vai acompanhar suas mensagens e até os ícones que podem dar aquele toque especial. Quando todos esses elementos trabalham juntos, eles criam uma imagem coesa e única, ajudando a sua marca a se destacar no mercado e a ser facilmente identificada. O logotipo é a peça central da sua identidade visual. Pense nele como o rosto da sua marca. Ele precisa ser claro, fácil de lembrar e refletir a essência do seu negócio. Um bom logotipo comunica sua mensagem de forma instantânea. Segundo a autora Alina Wheeler, em seu livro Design de Identidade de Marca, um logotipo deve ser simples e claro, memorável, relevante, versátil e atemporal. Vamos explorar esses pontos um pouco mais a fundo. Um logotipo deve ser simples. Isso não significa que ele precisa ser banal, mas sim que ele deve ser fácil de reconhecer, entender à primeira vista. Logotipos complexos demais podem se perder em detalhes, principalmente quando são reduzidos, como em um cartão de visitas ou uma rede social. Pense em marcas como a Nike ou a Apple. Os seus logotipos são ícones globais, mas são extremamente simples. Ao criar o seu, busque por um design que capture a essência da sua marca, mas sem exageros. Uma marca memorável é aquela que fica na mente das pessoas. Para criar um logotipo que as pessoas lembrem, considere usar formas ou elementos visuais que se destaquem. Por exemplo, um símbolo único ou uma tipografia personalizada podem ajudar. A chave é garantir que ele transmita a personalidade da sua marca de forma que as pessoas possam associá-lo imediatamente a você. O logotipo deve ter um significado. Pense no que a sua marca representa e como isso pode ser traduzido visualmente. Se você é uma microempresária no ramo de produtos naturais, talvez um logotipo que incorpore alimentos orgânicos ou cores terrosas faça sentido. Use elementos que falem diretamente com o seu público-alvo e reflitam a missão e os valores da sua marca. Um bom logotipo deve funcionar em diferentes mídias e formatos. Ele deve ser legível tanto em um outdoor gigante quanto num ícone de aplicativo bem pequenininho. Por isso, pense em como seu logotipo será aplicado em diferentes materiais, desde impressos até digitais. Uma boa prática é testá-lo em diversos tamanhos e fundos. Agora vamos falar sobre as cores. Elas têm um poder emocional incrível. A escolha certa de cores pode invocar sentimentos e conexões profundas com o seu público. Por isso, é super importante manter a consistência das cores em todos os seus materiais. Quando as pessoas veem as suas cores, elas devem reconhecer a sua marca imediatamente. Pergunte-se: o que eu quero que o meu cliente sinta quando entra em contato com a minha marca? Escolher uma paleta de cores que ressoe com o propósito da sua empresa é essencial para comunicar a mensagem certa. Ao usar as mesmas cores em todos os pontos de contato da sua marca, seja em redes sociais, embalagens ou cartões de visita, você cria uma identidade visual coesa e fácil de reconhecer. Marcas como o Itaú e Nubank são facilmente reconhecíveis pelas cores laranja e roxo, respectivamente. Quando você escolhe uma paleta e aplica de maneira consistente, o seu público começa a associar aquelas cores com a sua empresa, reforçando a identidade da marca. Plataformas como o Colors e o Adobe Colors ajudam a montar paletas harmoniosas com base em cores complementares, análogas ou monocromáticas. Essas ferramentas facilitam muito a criação de uma paleta que funciona bem em conjunto e evita contrastes desconfortáveis. No seu dia a dia, é importante que a sua paleta de cores seja aplicada de maneira estratégica. Defina uma cor primária, que será usada na maior parte das vezes, como no seu logotipo, e cores secundárias para apoiar essa paleta em diferentes contextos, com materiais gráficos e embalagens. E uma boa prática é sempre testar a sua paleta em diferentes mídias, seja impressa ou digital. O que funciona bem na tela pode não funcionar tão bem no impresso.
Portanto, garantir que as suas cores mantenham a mesma integridade em todos os formatos é essencial para uma identidade visual forte e consistente. Agora a gente vai falar de uma técnica super eficaz para manter o equilíbrio das cores na sua identidade visual. É a regra do 60-30-10. Essa fórmula simples sugere que 60% da sua arte ou peça de comunicação deve ser ocupada pela cor principal, que é a cor mais forte da sua marca. Já 30% deve ser preenchido pela cor secundária, aquela que complementa e harmoniza com a principal. E os 10% restantes são para os detalhes, aquelas cores que você quer usar com moderação e para dar aquele toque especial, chamar a atenção de forma sutil. Mas se a cor principal da sua marca for muito vibrante, como um vermelho forte, talvez não seja uma boa ideia usá-la como fundo. Nesse caso, você pode optar por uma cor neutra, como branco ou cinza claro, para equilibrar. Aí você distribui o vermelho e as outras cores secundárias de maneira que a comunicação fique visualmente interessante, mas sem sobrecarregar o olhar. Essa regra é uma excelente forma de garantir que as cores estejam harmonizadas, dando mais profissionalismo e coerência à identidade visual da sua marca. Agora a gente vai falar de tipografia. A tipografia é um dos elementos mais poderosos dentro da identidade de marca. É a maneira como as palavras são visualmente apresentadas e ela desempenha um papel fundamental na comunicação de valores, personalidade e até mesmo emoção. A escolha da tipografia pode fazer com que a comunicação pareça séria e confiável ou moderna e inovadora. Entender o impacto da tipografia é essencial para transmitir a mensagem certa e se destacar no mercado competitivo. Cada fonte tem uma voz, e essa voz precisa estar alinhada ao que você quer que o seu público sinta. Quando falamos em comunicação visual, a tipografia é muito mais do que apenas letras em uma tela ou em um impresso. A maneira como as palavras são exibidas pode influenciar diretamente como o seu público percebe o seu negócio. Fontes mais tradicionais, como as serifadas, podem passar uma sensação de confiabilidade e tradição, enquanto fontes mais modernas, como a sem serifa, trazem um toque de inovação e frescor. A escolha certa da tipografia é um dos primeiros passos para criar uma comunicação clara e eficaz. Quando as suas palavras são fáceis de ler e estão alinhadas com o estilo da sua marca, você melhora a experiência do seu cliente e reforça a sua credibilidade. Agora que entendemos o impacto de uma tipografia bem escolhida, vamos falar sobre como combinar fontes de forma eficiente. Uma regra simples e bastante usada no design gráfico é combinar duas fontes diferentes, uma para títulos e outra para o corpo do texto. Ao fazer isso, você cria contraste, o que facilita a leitura e destaca o que é mais importante. Por exemplo, uma fonte mais estilizada ou marcante pode ser usada nos títulos, enquanto uma fonte simples e fácil de ler fica melhor para o texto. Mas cuidado não exagerar. Use no máximo 2 ou 3 fontes, assim você mantém a consistência e evita poluir o visual. Agora, quando a gente fala de tipografia, não é só o estilo da fonte que importa, mas também a forma como a gente organiza as informações na peça. Isso é o que chamamos de hierarquia visual. Ela ajuda a guiar o olhar do público, destacando o que é mais importante e dando ordem às informações. Títulos, subtítulos e o corpo do texto precisam estar bem equilibrados, tanto no tamanho quanto no peso. Na próxima aula, a gente vai aprofundar mais esse conceito, mas já é importante entender que, além de escolher a fonte certa, é essencial estruturar bem o conteúdo. Vamos explorar algumas ferramentas úteis que podem ajudar a aprimorar a tipografia na sua comunicação visual. Primeiro, temos o Google Fonts, que oferece uma vasta seleção de fontes gratuitas com direito de uso livre. Isso é ótimo, porque você pode utilizá-las em projetos pessoais e comerciais sem se preocupar com licenças. Além disso, o site permite visualizar as fontes em tempo real e experimentar como elas funcionam juntas. Aí, em seguida, o Font Pair é uma excelente opção para quem busca combinações harmoniosas de fontes. Ele sugere pares que funcionam bem, facilitando a criação de uma hierarquia visual eficaz e a escolha de estilos diferentes. Por fim, o Adobe Fonts.
Ele oferece acesso a uma coleção de fontes premium que se integram ao pacote Adobe Creative Cloud. Essa pode ser a escolha ideal se você está procurando uma opção de alta qualidade, mas é importante lembrar que requer uma assinatura e uma assinatura paga. Essas ferramentas são essenciais para criar uma comunicação visual impactante e é fundamental sempre utilizar fontes com as licenças adequadas, garantindo que a sua marca esteja protegida. Agora a gente vai abordar um conceito essencial para a criação de marcas, a sequência da cognição. Essa ideia é fundamentada na ciência da percepção, que estuda como os indivíduos reconhecem e interpretam os estímulos sensoriais que encontram ao seu redor. A sequência da cognição ocorre em 3 etapas. Primeiro, percebemos a forma. Isso significa que o design visual, como a estrutura de um logotipo ou a composição de uma peça gráfica, é o primeiro aspecto que chama a nossa atenção. Uma forma bem projetada é crucial para captar o interesse do público. Depois, entramos na fase da cor. As cores, elas têm um papel fundamental na comunicação visual, pois elas não apenas atraem o olhar, mas também evocam emoções e associações. Durante a nossa aula, nós discutimos a importância de escolher uma paleta de cores que ressoe com valores e essência da marca, criando uma conexão emocional com o consumidor. E aí, por último, chegamos ao conteúdo. Essa é uma etapa em que interpretamos a mensagem que a marca deseja transmitir. Uma tipografia adequada e elementos gráficos bem escolhidos são essenciais para comunicar de maneira clara e eficaz a identidade da marca. O que nós aprendemos ao longo desse curso sobre a identidade visual, paleta de cores, tipografia e a hierarquia da informação está intrinsecamente ligado a essa sequência da percepção. Cada decisão de design que tomamos impacta diretamente como os consumidores percebem, reconhecem e se conectam com a marca. Ao compreendermos esse conceito da sequência da cognição, nós podemos aplicar esses princípios para criar marcas que não apenas se destacam visualmente, mas também ressoam profundamente com o nosso público. Então, eu espero que essa aula tenha trazido insights valiosos para a construção da identidade visual de vocês. Bom, pessoal, estamos chegando ao final dessa nossa aula de hoje. Lembrem-se de que tudo que aprendemos aqui é apenas o começo. Cada passo que vocês derem em direção a uma identidade visual mais forte e estratégica pode fazer toda a diferença no negócio de vocês. Não se esqueçam da importância de aplicar o que aprenderam sobre cores, tipografia e sobre a sequência da cognição na prática. Eu tô aqui para apoiar cada uma de vocês nessa jornada, então se tiverem dúvidas ou precisarem de ajuda, sintam-se à vontade para me procurar. Obrigada e até a próxima!